Esta é a continuação do anime Tom Demo Skill. Se você não viu a primeira temporada, tem o resumo no nosso canal. O anime recomeça em uma floresta onde uma tarântula venenosa está tentando emboscar um coelho. No entanto, assim que ela pula, o lobo divino Fel toca de leve no chão com suas patas, enviando ondas de trovão que fritam a tarântula e outras que estavam escondidas nas árvores próximas. A missão está cumprida e a única razão pela qual Fel se deu ao trabalho de matar esses bichos fracos é porque ele teve a ideia de fazer um prato para o Prota usando carne de aranha. O Prota não tem certeza disso, mas Fel garante que se ele remover as carapaças das aranhas, elas serão comestíveis. Sui sai da bolsa do Prota expressando seu desejo de participar de uma luta, já que faz um bom tempo que ela não tem uma batalha contra monstros. O Prota, em resposta, promete que a dará a chance de lutar na próxima vez. Ver o Prota agindo tão bem com o Sui deixa Fel com ciúmes, porque o Prota nunca parece escutar suas palavras direito. Mas isso não é verdade, porque desde o primeiro dia, o Prota tem feito o que Fel pede todas as vezes. Falando de refeições, Fel imediatamente ordena que seu inútil chefe prepare seu almoço, mencionando como ele está exausto de correr o dia inteiro carregando Prota e Sui nas costas. O Prota sabe que isso é apenas uma desculpa boba, mas já está acostumado, então ele simplesmente faz o que Fel quer. Antes de começar a cozinhar, ele coloca os corpos das aranhas em seu inventário usando magia de armazenamento. Depois disso, ele pega 3 tipos de carne. À esquerda, um ancho, no meio, um corte de sirloin, e à direita, um monte de carne moída de orc general. De repente, o Prota encontra um problema. Ele não tem os ingredientes certos para preparar uma refeição variada. Mas então ele tem a ideia de cozinhar um prato especial chamado Gouza. Para se preparar para a receita, ele abre o mercado online para comprar massas e temperos de Gouza. Enquanto ele navega pela lista de compras, os olhos de Fel se fixam em um bife wagyu. No entanto, o Prota se recusa a comprá-lo, já que ele não precisa para a receita de Gouza. Ele ignora os pedidos de Fel e pega os ingredientes que precisa. Os temperos consistem em apenas 2 itens, caldo de galinha e óleo de gergelim. Existem muitos outros itens suplementares necessários para a cozinha, mas o Prota já os tem, então não precisa comprá-los separadamente no mercado online. Ele começa picando finamente um repolho e um monte de cebolinha. Em seguida, adiciona gengibre e pasta de alho à carne moída. Ele não para por aí e adiciona também um pouco de shoyu, saquê, caldo de galinha em pó, óleo de gergelim, sal e pimenta. Depois de fazer isso, ele mistura tudo bem e adiciona a cebolinha e o repolho picados. Em seguida, em uma massa plana em forma de círculo, ele coloca uma pequena quantidade dessa pasta de carne com vegetais antes de enrolá-la lindamente. Sui também participa da produção dessas massas, mas inicialmente ela não consegue enrolá-las. O Prota aponta o erro, dizendo a ela que ela só falhou porque usou muito recheio em uma massa. Sui entende e logo depois se torna tão especialista quanto o Prota. Depois de fazer todas as massas possíveis, o Prota as frita em uma frigideira até que tenha uma cor acastanhada. Em seguida, ele adiciona um pouco de água com farinha antes de cobrir a panela com uma tampa. Assim que a água com farinha evapora, ele rega óleo de gergelim em volta da panela. Em seguida, serve o Gauza em um prato. A boca de Fel e Sui se enche de água ao ver essa iguaria. Então eles atacam o prato e, como de costume, expressam o quanto amam a comida. Eles pedem outra porção ao Prota e ele felizmente atende ao pedido deles. Depois de passar pelo mesmo processo novamente, ele faz outra leva para eles e também guarda um pouco para o seu próprio almoço. No entanto, quando ele está prestes a comer, um dragãozinho salta em seu rosto do nada. Fel reconhece essa pequena criatura como um extremamente raro dragão pixie, o que significa que não é um filhote. Em vez disso, seu tamanho é intrinsecamente pequeno. A razão pela qual o dragão pixie foi atraído para lá é claramente devido ao cheiro da comida. O Prota também percebe isso. Então ele dá um Gouza ao dragão. Ele o engole feliz antes de implorar para o Prota dar mais. Então o Prota dá o restante do seu próprio almoço para ele e, ao vê-lo comer, menciona o quão fofo ele é. Fel avisa o Prota de não cair na sua fofura porque esse dragão pixie pode ser cruel. Além disso, dragões pixie também são hábeis em magia. De qualquer forma, quando o dragão termina de comer, ele de repente pula em seu rosto novamente e forma um contrato à força com ele, tornando-se seu familiar instantaneamente. Agora que eles têm um contrato, o Prota é capaz de entender a língua do dragão pixie. Ele pergunta ao dragão por que ele fez isso, ao que o dragão explica que ele só o fez para comer mais iguarias. Sui acolhe o dragão na equipe e o dragão rapidamente se familiariza com a Slime e o lobo Fenrir. Enquanto isso, seu mestre se pergunta sem esperança se algum dia terá uma opinião perto dessas criaturas míticas. De qualquer forma, o dragão quer que o Prota lhe dê um nome, e o Prota, sendo o grande dador de nomes, lhe dá o nome de Dora-chan. É um nome bem constrangedor, mas o sistema já o registra antes que Dora-chan possa protestar. O Prota leva um segundo para verificar os status de Dora e fica chocado ao ver que essa criatura tem mais de 100 anos. Dora está deprimido e humilhado por ter um nome tão infantil, mas Fel lhe diz para não se preocupar, mencionando como esse tolo uma vez tentou dar a ele o nome de cachorro, como Pote e Couro.
Sui dá sua opinião, dizendo que ela não tem nenhum problema com o nome que o Prota deu a ela, e ela diz a Dora que ele vai se acostumar com o nome antes que ele perceba. De qualquer forma, o Prota fica feliz que todos os seus 3 familiares estejam se dando bem. Ele segue para a cidade de Cray junto com seus 3 familiares e registra Dora oficialmente como seu 3º familiar na Guilda dos Aventureiros. Lá, ele fica sabendo pela recepcionista da guilda que o mestre da guilda tem um pedido para ele. O mestre da guilda é um anão chamado Rufo, e ele quer que esse misterioso cozinheiro/aventureiro faça uma missão de exploração na floresta. Aparentemente, os monstros na floresta ficaram agressivos, e é por isso que se tornou perigoso para as pessoas entrarem no lugar. Muitos negócios na cidade dependem da coleta de matérias-primas dessa floresta, e é por isso que Rufo quer que o Prota resolva qualquer problema que esteja causando esse fenômeno estranho. Essa claramente não é a área de especialização do Prota. No entanto, Dora afirma que os monstros naquela floresta não são um grande problema porque o lugar está cheio apenas de aranhas. Ao ouvir isso, o Prota percebe que a floresta da qual Rufo está falando é a mesma floresta onde Fel caçou as tarântulas venenosas anteriormente, e isso significa que o problema já foi resolvido por eles. O Prota mostra a Rufo as aranhas que subjugou, e ao saber que a seda dessas aranhas é coletada por muitas empresas de vestuário, ele pede desculpas a Rufo por ter matado sem querer monstros tão valiosos. Rufo não está bravo, ele está mais feliz porque esse aventureiro misterioso lidou com monstros tão perigosos sozinho. Rufo afirma que ele pode vender as carapaças e as teias desses cadáveres de tarântula para obter uma grana alta, então vale a pena. Ele também menciona que se a carne for fervida em água com sal, ela fica absolutamente deliciosa. O Prota está cético, mas devido a seus 3 familiares o importunando, ele não tem outra opção a não ser cozinhar a carne de aranha. Ele se oferece para vender a Rufo as carapaças e as teias em troca de processar a carne, e Rufo concorda instantaneamente. Enquanto o anão fica ocupado com o processamento da carne, o Prota e seus 3 familiares exploram a cidade e conferem o mercado. Tendo usado uma camisa fedida durante uma estação inteira, o Prota quer roupas novas, então ele entra em modo de compras e compra um monte de roupas que não acho que ele jamais vai usar. Depois ele volta para a guilda, onde Rufo revela que processou a carne cozida e o Prota não pode acreditar que essa carne de aranha se parece exatamente com carne de caranguejo. Ele relutantemente experimenta e comenta o quão deliciosa e umami a carne é. Isso deixa animado para cozinhar uma refeição de verdade e logo depois ele prepara a salada de caranguejo, arroz frito de caranguejo, rolinhos primavera fritos de caranguejo e omelete de caranguejo. A única razão pela qual ele fez tantos pratos é para comemorar a chegada de Dora. De qualquer forma, todos eles atacam a comida quando de repente o Prota sente vontade de comer um caranguejo grelhado. Embora inicialmente as pernas de aranha roxas não se pareçam em nada com o caranguejo, depois de fervidas, a cor vermelha aparece, e é nesse momento que a carne finalmente parece apetitosa para o Prota. Ele grelha a carne em seus próprios sucos e está prestes a dar uma mordida, mas Fel intervém, repreendendo-o por tentar comer esse novo prato sozinho. Dora e Sue também protestam, então o Prota não tem outra escolha a não ser entregar sem esperança o caranguejo grelhado para os seus 3 familiares glutões. Enquanto come, Dora afirma como está feliz por ter tomado a decisão de seguir o Prota. Ele não entende, então Dora explica que quando o Prota estava na cidade de Carolina, ele o viu cozinhando um prato delicioso e o seguiu, querendo ficar de olho nesse humano interessante. Ele chegou na floresta próxima antes do Prota e sem querer deixou todos os monstros da floresta angrados. Ao ouvir isso, Fel percebe que os monstros estavam agindo agressivamente apenas porque estavam assustados por esse raro Dragon Pixie invasor, e o que é pior é o fato de que Fel eliminou todas as pobres aranhas que estavam desesperadamente tentando viver. O Prota sente pena delas, mas ironicamente afirma que o único que podemos fazer é comer a carne delas com respeito. Mais tarde à noite, o aventureiro Rank F toma um banho em sua banheira com Sue, enquanto os outros 2 familiares vão dormir com a barriga cheia. Depois do banho, o Prota vai para a cama e se pergunta o que ele deveria fazer no dia seguinte enquanto planeja coisas aleatórias. Ele vai dormir tentando se lembrar se esqueceu de fazer algo hoje. O que ele não se lembra é o fato de que ele precisava oferecer comida às 4 deusas. No entanto, as 4 deusas não acordam à força e deixam ele adormecer em seus sonhos em paz. Na manhã seguinte, o Prota vai para a guilda e dá para Rufo as carapaças externas das pernas de aranha, junto com um monte de carne de aranha também. Rufo aprecia o presente e agradece ao Prota. O Prota usa essa oportunidade e pega o cadáver do dragão da terra de seu armazenamento, perguntando ao anão se ele conhece alguém que possa processar esse cadáver. Rufo fica chocado além do reparo, porque aparentemente vender esse cadáver seria o suficiente para alguém comprar um reino inteiro. De qualquer forma, Rufo conhece alguém, e esse alguém é o mestre da guilda da cidade de masmorras de Dolan. E então, o Prota parte para visitar a cidade de Dolan imediatamente com seus 3 companheiros ao seu lado. Avançando no tempo, eles agora estão nos arredores da cidade de Dolan. Fel espera que haja algo digno de ser conquistado na cidade e anseia por enfrentar inimigos que lhe darão emoção.
Sui também sai de sua bolsa, expressando seu desejo de participar de batalhas na masmorra. No entanto, seu mestre, covarde, não quer entrar na masmorra de jeito nenhum. Ele está mais interessado em cozinhar e outras coisas. Dora-chan também concorda que eles deveriam se concentrar em outras coisas, como visitar o mestre da guilda para processar o dragão da terra. Ao ouvir isso, a atenção de Fel é desviada, e agora ele também quer comer um prato feito com carne de dragão da terra. Por que isso soa suspeito? De qualquer forma, o lendário lobo divino corre para a cidade com o Prota em suas costas, e logo depois, eles chegam ao enorme portão da frente da cidade da masmorra. Há uma grande fila na entrada, mas, sendo o personagem principal, o Prota não quer entrar na fila. Fel tem uma ideia melhor, de simplesmente pular sobre as paredes para pular o processo de entrada. Mas o Prota a rejeita porque ele tem certeza de que todos eles serão presos para sempre se tentarem fazer algo estúpido assim. Como não pode ser evitado, eles entram na fila e esperam sua vez de obter permissão para entrar na cidade. No entanto, todos na fila ficam com medo até a alma quando vem a besta divina parada atrás deles. A comoção faz com que os guardas se aproximem, e quando vem o Fenrir ao lado do Prota, eles percebem que o cara pode ser uma grande figura. Então, eles perguntam a ele qual é o seu propósito na cidade. O Prota fica nervoso por ser pego de surpresa e explica que veio para se encontrar com o mestre da guilda para garantir que ele não está tramando algo suspeito. Ele mostra a ele seu cartão de guilda de aventureiro. Um elfo de cabelos loiros chega antes que os guardas possam decidir o que fazer e afirma que o Prota é seu convidado. Este elfo é Eland, o mestre da guilda da cidade de Dolan, e ele já ouviu muito sobre o Prota de Rulfo. Eland está prestes a cumprimentar o Prota quando seus olhos se fixam no dragão Pixie empoleirado nos ombros do Prota. Isso faz ficar tão chocado que ele não consegue falar por algum motivo. Antes de explicar por que ele está tão surpreso, Eland primeiro leva o Prota e seus 3 familiares para o seu escritório. Lá, ele dá um tratamento especial a Dora, pedindo que se sente em um poleiro especial feito de madeira imbuída com mana pura. No entanto, Dora, como um plebeu completo, senta-se no chão, chocando o mestre da guilda, que pensava que os dragões Pixie só se sentavam nesse tipo de poleiro. Ele anota esses dados valiosos em seu diário e espera que, se ele encontrar outro dragão Pixie, ele será capaz de fazer amizade com ele usando essa informação. De qualquer forma, o mestre da guilda serve ao Prota uma xícara de chá e, mais uma vez, dá a Dora-chan um tratamento especial, preparando néctar de flor infundido com mana para ele. Ele, como um total maniático, espera impacientemente para ver o que Dora vai fazer. Ele beberá o néctar ou pedirá chá normal. Dora, entendendo que está sendo usado para pesquisa, se sente inconfortável. Ele vira o rosto para mostrar seu descontentamento e o mestre da guilda literalmente registra isso em seu diário também. O que surpreende o mestre da guilda é que existem documentos na biblioteca real afirmando que a dieta principal dos dragões Pixie consiste em mana e néctar de flor. Ele se pergunta se esses documentos são falsos, esquecendo completamente que ele deveria tratar o verdadeiro dragão Pixie à sua frente. Seus olhos brilham quando ele se lembra que o Prota veio para processar o dragão da terra. Ele está ansioso para ver a criatura e está prestes a levar o grupo para o armazém. Mas assim que ele sai da sala, um homem careca aparece, informando-o que ele tem uma reunião com a guilda dos mercadores no final da tarde. Eland, é claro, gostaria de cancelar essa reunião, já que ele precisa atender seus convidados. Mas o homem se recusa a aceitar um não como resposta. Felizmente, eles ainda têm algum tempo. Então, eles seguem para o armazém, onde o Prota casualmente tira o dragão da terra de sua caixa de itens. Ver a criatura parecida com um dinossauro causa um arrepio na espinha de Eland. Por um segundo, ele tem uma expressão estranha no rosto que eu nem consigo descrever. LOL. De qualquer forma, depois de registrar os dados físicos do dragão, ele mais uma vez pergunta ao Prota sobre a dieta do dragão Pixie. O Prota explica que Dora come de todos os tipos enquanto viaja com ele, mas ainda assim pede a Dora que confirme se sua espécie tem uma dieta específica. Fê-los conversar confunde Eland, pois ele não sabe do conceito de que familiares podem falar com seus mestres através de telepatia. Ele desesperadamente quer ouvir os detalhes, mas o homem careca ao lado dele o impede de agir como um idiota imaturo e, se desculpa em seu nome ao Prota, ele segue em frente e em pouco tempo o mestre da guilda, excessivamente animado e um tanto mal educado, começa a trabalhar. O triste é que eles precisarão de outro dia para colocar as mãos na carne processada, então o Prota e seu grupo se perguntam o que eles deveriam fazer nesse meio tempo. Para passar o tempo, o Prota tem uma ideia simples e eficaz: cozinhar uma comida deliciosa.
Ele rapidamente pede os ingredientes do mercado online e começa a cozinhar, aquecendo uma panela especial chamada Genghis Khan. Espero que a panela não engravide os itens que você cozinha nela. De qualquer forma, o prota enche as bordas da Genghis Khan com vegetais antes de adicionar a carne no centro. Ele então adicionou molho, e depois de 10 minutos cozinhando o prato, o cordeiro de outro mundo e o Genghis Khan de carneiro estão prontos. Fel não gosta de vegetais e só quer comer a carne, inicialmente. Mas depois que o prota insiste, ele relutantemente dá uma mordida e imediatamente se apaixona. Dora e Suyev também engolem suas porções e pedem ao prota para cozinhar outra porção, já que eles não parecem se cansar disso. Depois de uma hora intensa de cozimento contínuo, o prota pega uma caixa de biscoitos para a sobremesa. E mais uma vez, todos os 3 familiares comentam que suas bocas parecem que vão derreter de tanta doçura. O prota fica feliz que todos gostaram, mas, secretamente, ele não queria compartilhar os biscoitos com seus familiares. Ele teve uma longa noite já que seus familiares se recusaram a dormir. Todos eles permaneceram acordados como crianças bêbadas de café, e isso apenas o frustrou. Independentemente disso, ele encontra seu caminho para a guilda no dia seguinte, se perguntando se Iland terminou de processar o dragão da terra para que eles possam comer. Ele encontra o Gor na masmorra e pergunta animadamente se Iland terminou o processamento. Antes que o Gor pudesse responder, o próprio Iland aparece para dar um feedback. Elrin parece animado e eles se perguntam se é porque ele terminou o processamento. No entanto, ele revela que passou o dia e a noite inteiros tentando medir, analisar e dimensionar o dragão da terra. E apesar de ter sido estressante, foi o ato mais recompensador que ele fez em sua vida. Embora ele esteja tão animado e o Proto o aprecie por seu gesto gentil, ele também sabe que isso significa que Iland não comprou o dragão da terra. Iland afirma que ele está certo e os leva para dentro para que eles possam processá-lo juntos. Ele admite que o corpo do dragão é bastante forte e é impossível para qualquer um processá-lo. No entanto, ele pegou a faca mais forte que eles têm em sua guilda, e com sua presunção, ele será capaz de cortar o dragão com sua faca. Infelizmente, quando ele bate a faca no dragão, a faca se parte em 2. Ele fica tão desapontado que seu ato não levou a nada de lucrativo, mas esse nem é o problema agora. O problema no momento é o fato de que não há outra faca na guilda que possa quebrar a masmorra, já que sua faca mais forte deles havia quebrado. Fei junta as peças e assume que será impossível para que eles se deliciem com o Dragor. E Fei está certo, confirmando que a viagem deles é um desperdício. Fei desmaia e implora para que ele pelo menos encontre algo para comer. O Prota pergunta ao Gor o que eles podem fazer, e o Gor diz a ele que não há nada que eles possam fazer. Ele sugere que a única solução é que eles entrem na masmorra e obtenham o minério de Mithril, para que eles possam forjar outra faca forte. Fei, Suye e Dora ficam tão felizes com essa ideia. Pelo menos isso significará que eles podem comer. Eles dizem animadamente ao Prota que eles podem ir para a masmorra sozinhos, mas ele sabe que isso será perigoso. Ele os acalma, dizendo que Iland ainda está triste, então eles devem esperar até que Iland esteja melhor antes de irem. Ele os leva para fora, apesar de saber o quão amargos eles estão com a situação, e os encoraja que se eles entrarem na masmorra e se comportarem mal, eles serão um alvo. Isso afetará as viagens deles juntos, e se eles não viajarem, eles não podem ter as boas refeições que comem. Os familiares consideram sua situação e decidem ficar com seu mestre para se distrair da situação. O Prota se oferece para fazer uma refeição para eles. Ele começa a preparar uma refeição fácil e reúne seus ingredientes. Após seu processamento, ele faz kimchi de porco de orc com arroz para eles. Ele serve para eles e eles ficam animados. Ele respira fundo em meio a essa distração para que ele possa pensar no que fazer a seguir. Enquanto isso, os deuses estão em raiva, porque ele não está enviando royalties para eles. O Clique que sabe sobre a chegada dele naquele mundo tenta mantê-lo em segredo para que os outros não saibam. Mas sua tagarelice rapidamente chama a atenção de outros 2 deuses, que perguntam se eles estavam chantageando um humano por royalties. Eles se defendem alegando que é apenas uma apreciação dos seus trabalhos. Eles se recusam a admitir que estão fazendo algo de errado, e como se o Prota soubesse que algo está errado, ele se ajoelha na frente dos deuses e fala com eles. Ele pede desculpas por não enviar os seus royalties, e pede que eles mantenham a luta para ele. Os 2 novos deuses que descobriram sua existência, Varagnin, os deus da guerra, e Ristos, o deus da ferraria, falam com ele. Eles se apresentam e dizem o quanto ouviram falar dele. Pensando em ferraria, o Prota lembra que ele precisa fazer uma faca melhor para cortar o dragão. Ele pergunta a Ristes. Mas antes que ele complete sua frase, Ristas revela que ele sabe seu pedido e diz que ele lhe dará sua benção para que ele possa criar uma faca que será muito melhor do que a outra. Mas ele também precisará de algo em troca.
Todos eles ouviram que o Prota pode trazer coisas do outro mundo, então eles querem bebida para sua satisfação. Ele aceita fazer isso, e Reistas procura por qual de seus familiares a bênção seria ótima. Ele vê que a bênção será ótima para Sui, então ele abençoa Sui. Varragan assiste que ele também quer abençoá-lo, mas o Prota afirma que ele não quer força para a guerra. No entanto, Varran afirma que é bom para Fei e Dora, já que eles podem ter que visitar a masmorra. Então, eles abençoam. Em resposta, o Prota envia tudo o que eles querem do outro mundo para eles, e eles o avisam que ele não deve demorar em enviar seus royalties novamente, enquanto eles celebram no céu. Mais tarde, o Prota verifica o status de Sui e vê que ela agora tem as habilidades de ferraria. No entanto, ele presume que eles não têm Mithril, então eles podem ter que visitar a masmorra. Fei o lembra que eles mataram um lagarto de Mithril no caminho, e eles têm um minério de Mithril. Ele se lembra que Fei tá certo, então ele pega o minério. Ele dá o minério a Sui, que usa suas novas habilidades para criar uma faca muito mais forte do que a que havia quebrado. Ele se pergunta por que Fei insistiu em ir para a masmorra quando ele sabia que eles tinham minério, e anuncia que eles não vão visitar a masmorra, mas Fei protesta porque ele quer ir. Bem, ele se recusa a permitir que eles. Vendo que tudo está claro agora e eles podem pegar sua carne, ele se pergunta quais habilidades Fei e Dora tinham. Ele verifica e vê que eles têm reforço de batalha e sua força aumentou em 50%. Ele não gosta da ideia, vendo que eles já são fortes. Os animais olham para ele com horror, mostrando suas novas habilidades, enquanto ele fica aterrorizado com o que eles podem fazer. Mukoto volta para dentro da guilda para dar a notícia a Elrond. Ao entrar, ele vê que o elfo maluco pirou de vez. Segundo o assistente de Elrond, o elfo estava desesperado atrás de uma lâmina mais afiada que Mithril, mas falhou tanto que o choque o deixou de lado, ou seja, abalado / fora de si. A boa notícia é que Mukoto tem agora outro punhal de Mithril, mas o deus da forja prometeu que será de melhor qualidade. Elrond se levanta para testar e, como esperado, a faca corta a pele do dragão da terra como se fosse manteiga. Elrond não se conforma com o corte e, super empolgado, exige que Mukoto explique como conseguiu um item tão divino. Mukoto, claro, não pode contar que estava literalmente de boas ou cozinhando uns rango como os deuses, então ele hesita em responder. Sem respostas de Mukoto, Elrond volta ao trabalho, animado, e começa a processar o dragão da terra. Mesmo com essa faca de outro mundo, ele levará uns 3 dias para dissecá-lo por completo. Mukoto fica pensando o que fará nesse meio tempo. Ele se toca que precisará de um fogão muito mais forte e potente para cozinhar a carne do dragão, e decide dar uma olhada na loja de mercado online mais tarde. Fel não acredita que precisa esperar de novo. Ele decide passar o tempo explorando a masmorra e tá quase saindo correndo, mas Mukoto o segura, lembrando que não podem dar na vista. Só que Fel não se importa. Dorichon também apoia Fel e diz, todo animado, que quer ver o quanto o Up que ganhou da bênção do deus da guerra faz diferença. Mukoto ainda não tá convencido, mas Sui, fofinha, também diz que quer fazer barulho na masmorra. Ele não tem outra escolha a não ser concordar. Antes de ir direto para a masmorra, eles pegam algumas informações com a recepcionista. Segundo ela, geralmente os aventureiros levam de 3 dias a até 1 mês para explorar uma masmorra de verdade, dependendo de quantos andares eles limpam. A masmorra tem 30 andares no total. Ela aconselha Mukoto a levar muita comida para não morrer de fome lá dentro. Ela também nota que Mukoto não está usando equipamento algum e avisa para ele pegar um equipamento decente primeiro, pois há muitos monstros perigosos morando lá. Os avisos dela fazem Mukoto perceber o quão despreparado está. Ele decide cancelar o plano de explorar a masmorra por enquanto. Seus 3 familiares ficam pé da vida com a decisão idiota do mestre, mas ele acha que tá certo. Mukoto diz que não tem comida suficiente no inventário, então precisa juntar comida decente antes de entrar lá. Os familiares são facilmente compráveis quando o assunto é comida. Então, finalmente cedem e vão junto com Mukoto para o distrito de compras. Mukoto para em frente a um vendedor de rua e nota muitos vegetais que ele conhece, como cenouras, cebolas e repolhos. Eles são bem baratos e ele compra alguns. Mas quando ele tenta comprar carne de monstro, a realidade o atinge. Carne de monstro é caríssima. Depois de uma temporada inteira vivendo neste mundo isekai, este cara lerdo finalmente percebe que estava se empanturrando de itens de luxo que 99% das pessoas neste mundo não têm condições de pagar. De qualquer forma, ele decide pedir a seus familiares para caçar carne de monstro e em seguida compra um fogão mágico grande para cozinhar a carne do dragão da terra. Ele hesita no início ao ouvir o preço do fogão, mas depois que Fel lhe lança um olhar de "eu tô puto", ele fecha o negócio. Mais tarde à noite, o mestre Kuka tá prestes a fazer mais uma receita nova. Dessa vez ele usa 3 panelas para cozinhar gudão, carne e cebola cozidas num molho agridoce, e arroz. Ele serve a comida para os familiares e, como esperado, tá deliciosa ao máximo.
Na manhã seguinte, Makoto decide fazer comida para pelo menos 3 a 4 dias, caso não consigam cozinhar dentro da masmorra. Primeiro ele cozinha carne de porco estufada do General Orc. Depois ele faz rolinhos de repolho com javali vermelho e, por fim, um refogado de carne desfiada com pimenta. Usando os vegetais para melhorar o aroma e sabor, ele finaliza os pratos. Ele continua cozinhando mais e Fel, entediado, começa a cheirar tudo quando Makoto acidentalmente derrama ketchup no nariz do lobo lendário. Enfim, Makoto termina, depois de um dia inteiro cozinhando, e, tristemente, ele não deixa seus familiares provarem nem um pedacinho da sua comida. Corte para a próxima manhã. Sui traz para Makoto uma espada de mithril que ele pediu para ela fazer. E adivinha só? Ele provavelmente só vai usar essa beleza para picar cebola ou algo assim. Parece que ele nem vai precisar explorar a masmorra, pois o assistente de Elrond chega com a notícia de que o elfo processou toda a carne do dragão da terra. Ele corre para se encontrar com Elrond para pegar a carne, e pode ter certeza que seus familiares estão mais animados do que ele para ver o que Elrond conseguiu fazer com o dragão. Ao chegar lá e abrir a porta, ele vê Elrond maravilhado com o sangue de dragão que conseguiu tirar. Sem saber que estão por perto, Elrond comenta que o sangue é carmesim e o melhor que já viu. Ao notá-los, ele diz uma hora que terminou o processamento. Ele revela que os últimos 3 dias que passou processando o dragão foram os 3 melhores dias de sua vida e se sente realizado. Depois do processamento, ele decide que quer comprar uma parte do que foi extraído. Ele traz 2 potes de sangue e pergunta se pode comprá-los. Ele revela que sangue de dragão é um dos ingredientes mais poderosos usados para criar elixires e que ele está com sorte de conseguir. Ele também traz 2 potes do fígado, alegando que é apenas metade do fígado, e também quer comprar. Por fim, ele traz um dos chifres do dragão e encerra sua proposta. Pelo estresse que Elrond passou processando o dragão, Makoto achou que ele compraria mais, então ele fica decepcionado. Elrond revela que mesmo que ele comprou é suficiente para detonar as finanças da guilda, já que custa cerca de 3.800 moedas de ouro. Isso choca Makoto, e o choque aumenta quando Elrond traz um saco com 380 moedas de ouro grandes para pagar os itens. É um ótimo negócio para Makoto, que conta o dinheiro e guarda. Em seguida, ele começa a carregar as outras coisas que foram produzidas pelo dragão. Eles empacotam, e Fel fica impaciente. Ele percebeu que só estavam embalando órgãos internos, então ele reclama e pergunta sobre a carne, pois era a única coisa que lhe interessava. Elrond informa que a carne está lá, mas ele a guardou em uma câmara de gelo para manter a temperatura. Ele os leva para a sala e eles percebem o quão frio está. Por causa das características da carne, ele precisou mantê-la ali. Pode confiar nos familiares de Makoto, eles imediatamente começam a pegar e armazenar a carne. Enquanto guardam, Elrond pergunta se pode comer um pouco da carne também. O acordo que Makoto tinha com Elrond antes do processamento era que ele poderia comer com eles. Então, para Makoto, não custa nada aceitar. Assim que ele dá o ok, Elrond diz que eles devem ir para a casa dele cozinhar. Makoto tenta argumentar que eles podem levar o tempo deles, mas Elrond e os familiares insistem que devem comer na hora. Quando ele insiste em adiar, eles o arrastam para a vila e o levam para casa. Makoto lembra a Elrond que ele deveria estar trabalhando, mas o que é trabalho sem comida? Quando chegam à casa de Elrond, Makoto tira seu forno e Elrond reconhece que é a versão nova. Elrond também abre sua bolsa de armazenamento e tira um livro. Essa é a primeira vez que Makoto vê alguém com uma bolsa de armazenamento naquele mundo. Ele demonstra seu espanto enquanto Elrond tenta explicar que, como elfo, ele tem todas as habilidades e magias necessárias para ser bom nisso. Elrond fala, quando Makoto percebe que ele não vai parar tão cedo, Makoto deixa falando e começa a cozinhar. Ele tira a carne e a limpa. Em seguida, começa a picar os vegetais, de cenouras a cebolas, até terminar. Ele pega a bandeja, coloca a carne e a cerca com os vegetais. Ele tempera com azeite e ervas e coloca no forno para assar. Para finalizar a refeição, todos olham para o mesmo forno, enquanto a comida assa. E logo o cheiro da carne se espalha pelo lugar. Alguns minutos depois, a refeição fica pronta e Makoto a retira. Ele enfia a vassoura, ferramenta, não o utensílio, para confirmar que está bem cozida, e então começa a servir a todos. Enquanto eles saboreiam a comida, ele também dá uma mordida. Com a primeira mordida, ele sente como se houvesse uma descarga elétrica por todo o corpo. A carne de dragão é tão incrível que tem um gosto melhor do que todas as carnes que ele já comeu, de vaca a frango. Tenho certeza que até carne de cabra. Ele entende o motivo de Fel ser obcecado pela ideia de comer dragão. Falando em Fel, ele está em êxtase. A primeira vez que ele provou um dragão, tinha cozinhado com magia. E mesmo assim, o dragão estava delicioso. Quanto mais o que Makoto fez com o forno.
Ele gostaria de ter matado uns 3 dragões da terra para ter mais carne, mas Makoto o adverte na hora. Fel, Sue e Dora logo terminam e estendem os pratos para Makoto para pedir mais. Ele serve a porção extra antes de dar a porção de Dora. Ele se lembra que Dora também é um dragão e que comer um dragão da terra poderia ser canibalismo, mas Dora o corrige dizendo que é de uma espécie diferente de dragão. Então, a menos que ele coma um dragão pixie, não é canibalismo. Ele nota que Elrond está quieto e olha para o lado, apenas para vê-lo em lágrimas. Elrond sente um turbilhão de emoções. Ele não só conseguiu processar um dragão, mas também teve a chance de comê-lo. Para ele, isso é o paraíso na Terra. Makoto acha que Elrond está exagerando, mas nunca pode ter certeza. Eles saem da casa de Elrond e vão para sua pousada. No caminho, Fel comenta que se sente tão animado e forte que sugere que deveriam entrar na masmorra no dia seguinte. Os outros familiares concordam com ele, sem dar outra escolha a Makoto a não ser ceder. Antes de entrar na masmorra, ele tem que entregar seus tributos aos deuses. Então, ele começa a preparar os pedidos deles do outro mundo, de bebidas alcoólicas a doces e produtos de beleza. Os deuses o observam enquanto ele faz isso e, em sua empolgação, um deles pergunta se eles deram habilidades de defesa a Makoto. O deus lembra aos outros que precisam dar tudo de si nos presentes para Makoto, porque se não o abençoarem bem, ele pode morrer, e isso também significa que não receberão mais presentes dele. Eles aceitam a proposta e falam com Makoto. Quando Deus disse que vai dar mais poderes a Makoto, ele recusa a oferta, mas não tem escolha, então eles o dão mesmo assim. No dia seguinte, ele segue para a masmorra com seus familiares. Ao chegar à recepção, ele vê a mesma recepcionista que conheceu em uma das vilas em sua jornada, uma mulher chamada Bianca. Ele a reconhece e pergunta por que ela está ali. Ela revela que a masmorra tem estado ocupada, e sempre que isso acontece, as guildas podem pedir ajuda a outras guildas. Ela olha para Fel de forma romântica e ele confirma que ela ainda está tão apaixonada por Fel quanto sempre esteve. Fel fica empolgado para entrar na masmorra e arrasta Makoto junto, enquanto Bianca os observa com admiração e beleza. E se você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de comentar a palavra secreta que vai ser parte 4. E não se esqueça de deixar seu like e amassar o botão de se inscrever e ativar o sininho que é super importante. E sem mais do que dizer, o Rebobina se despede.